Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma aula aí da nossa revisão para o Enem. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre equação do primeiro grau, tá bom? Por quê? A gente já fez uma revisão de várias operações básicas aí de matemática, mas para seguir adiante a gente precisa fazer essa revisãozinha sobre equações, tá? Então, a gente vai fazer agora uma aula sobre equação do primeiro grau, para depois a gente continuar seguindo com as outras partes aí da matemática, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, equação do primeiro grau. A ideia da equação do primeiro grau é a gente descobrir um termo desconhecido em uma sentença. Por exemplo, imagina que a gente tem a seguinte situação, o seguinte problema. Um número adicionado de 2 resulta 17. Que número é esse? Então, algum número, que eu não sei quem é, adicionado de 2 resulta 17. Essa é uma equação bem simples, que dá para a gente resolver até sem formalizar a equação. Mas olha só, quando a gente não tem o termo, a gente vai chamar de x. A gente usa uma letrinha. Pode ser x, pode ser a, pode ser b, pode ser c, pode ser y. Mas normalmente a gente usa x, tá bom? E aí, como a gente resolve uma equação de forma prática, tá? De forma prática, o número que está sem o x, no caso aqui o 2, ele está no primeiro membro, que é o lado esquerdo da equação. A gente tem que mandar ele para o segundo membro, que é o lado direito da equação. Como que a gente faz isso? Bom, se o 2 está fazendo uma operação de soma, ele vai para o outro lado fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então, 17 menos 2 igual, o x é igual a 15, tá? Então, existe também o que a gente chama de formalismo matemático, e eu já vou explicar para vocês o que é. Esse 15 é o resultado da nossa continha, o resultado da nossa equação. Ele é chamado de resultado ou raiz da equação, tá? A raiz da equação não tem nada a ver com raiz quadrada. É o valor que torna a nossa sentença verdadeira, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma equação aqui, ó. 2x menos 3 igual a menos 4. Então, vamos fazer lá. 2x igual a menos 4 mais 3. Por que mais 3? Porque o 3 estava subtraindo, vai para lá somando. E a gente pode ver que no primeiro membro sobrou x. Então, vai ficar 2x igual menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, o 2 agora, ele está aqui multiplicando o x. Então, ele vai para lá dividindo. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Então, essa é a raiz da equação. Então, quando a gente resolve uma equação, a gente chega no valor final, este valor é o que torna a minha sentença verdadeira. E como descobrir se esse valor está correto? Eu posso voltar com esse valor e substituir lá no x inicial, para ver se dá certo. Então, eu sei que o resultado tem que dar menos 4. Então, vamos fazer aqui a continha de verificação. 2 vezes menos meio, menos 3. Aqui, multiplicação de frações, a gente já viu em uma das aulas, tá? Quando não tem ninguém embaixo, a gente põe um 1. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Menos 2 sobre 2, menos 3. Menos 2 sobre 2 dá para simplificar, dá menos 1. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, dá para fazer isso? Sim, dá para a gente fazer isso.
Beleza? A gente verificou, então, que a nossa sentença, ela é verdadeira, tá? Então, realmente, o resultado que a gente chegou é o resultado verdadeiro, tá bom? Agora, nas equações, essas duas que a gente fez são equações simplificadas, tá bom? Mas eles podem dar uma complicada nas equações? Podem sim. Não que vá aparecer equações complicadas no Enem, tá bom? Mas é só para a gente saber desenvolver, tá? E eu vou explicar isso aqui agora. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma expressão assim, 3 vezes x menos 4, e esse 3 está fora do parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Isso aí é chamado de operação distributiva. Então, isso vai ficar 3x menos 12. Se você tiver assim, menos 2 que multiplica x menos 1. A mesma coisa. O menos 2 vai multiplicar o x e o menos 2 vai multiplicar o menos 1. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos, dá mais. Então, vai dar mais 2. Então, isso pode aparecer nas equações. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você tiver assim, 5 que multiplica x mais 1 é igual a 3 que multiplica x menos 4. Então, vamos lá. Vamos fazer as distributivas primeiro. 5 vezes x, 5 vezes 1. Então, vai dar 5x mais 5. Isso é igual a 3x menos 12. O que eu vou fazer agora? A incógnita, ou seja, quem tem o x tem que ficar no primeiro membro. Quem não tem x tem que ficar no segundo. Então, o 5x está aqui, ele permanece. O 3x, ele tem um sinalzinho de mais escondido aqui na frente. Então, ele vai para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar menos. É igual ao menos 12, já está aqui, permanece. E o 5 vai para lá, subtraindo, menos 5. 5x menos 3x. Isso dá 2x. Menos 12 menos 5 dá menos 17. Então, o 2, gente, está multiplicando. Ele vai para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x igual a menos 17 sobre 2. Essa é a resposta final. Essa é a raiz da nossa equação. Tá bom? O que pode aparecer mais em equação? Pode aparecer frações, tá? Então, como a gente resolve uma equação quando a gente tiver frações? Por exemplo, se a gente tiver isso aqui, ó, x sobre 3 mais 1 menos 2x igual a x sobre 5 mais 4. Primeira coisa, quando a gente tem fração, a gente tem que observar se todo mundo tem o mesmo denominador. Aqui a gente já vê que não tem. Quem não tiver denominador, a gente vai colocar o 1 embaixo. E aí, o que a gente vai fazer? O MMC dos denominadores. Quem são os denominadores? 1, 3 e 5. Então, dá para dividir por 3, vai dar 1, 1 e 5. E por 5 vai dar 1, 1 e 1. Maravilha! O que a gente vai fazer agora? Vou colocar o denominador aqui, o MMC, né? 3 vezes 5, que dá 15. Esse é o resultado do MMC. Então, eu vou colocar todo mundo com o denominador 15 agora. Beleza, todo mundo está com o denominador 15. Então, vamos pegar o primeiro. Vai ficar 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5, vezes x, 5x. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 1 dá 15. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 2x, 30x.
15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes x, 3x. E 15 dividido por 1 dá 15, vezes 4 dá 60. Os denominadores são todos iguais. Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou cortar os denominadores. É um jeito prático de fazer. Então, vai sobrar 5x mais 15 menos 30x igual a 3x mais 60. Uma dica aqui é a gente agrupar os termos semelhantes. Então, aqui, 5x menos 30x dá menos 25x. Então, menos 25x mais 15 igual a 3x mais 60. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho que passar quem tem x para um lado e quem não tem x para o outro lado. Então, menos 25x já está aqui. O 3x, vamos lembrar que tem um sinalzinho de mais escondido aqui, vai para lá subtraindo. Menos 3x. Igual a 60, o 15 está somando, passa para lá subtraindo. Então, menos 28x igual a 45. Agora, olha só o que aconteceu. O nosso x está com sinal negativo. Quando acontecer isso, a gente vai fazer uma regrinha prática. Eu vou multiplicar a equação por menos 1. Por quê? Para o resultado com x ficar positivo, o resultado que eu digo, na verdade, o termo que tem x, tá? Então, vai ficar 28x igual a menos 45. A gente troca o sinal de todo mundo. Agora sim, o 28 vai para lá, dividindo, menos 45 sobre 28. Tá bom? Então, gente, isso pode aparecer? Pode. O Enem cobra exercícios que a gente tem que fazer equação. Ele pode vir misturado simplesmente num probleminha, ele pode aparecer com razão e proporção, ele pode aparecer com porcentagem, tá bom? Então, a equação, junto com as operações das aulas que a gente viu anteriormente, ela é importante porque vai cair tudo misturado. Foi importante a gente fazer essa aula de equação, porque depois a parte de razão, a parte de regra de 3, todas as outras partes vão envolver equações. Então, chegou numa boa hora essa parte. Eu vou resolver aqui 2 exercícios de equação que caíram no Enem, tá bom? E aí, depois, não esquece de ver a listinha, tá? Então, vamos lá. Vou resolver 2 exercícios. Bom, gente, vamos lá. Essa questão diz o seguinte. Para a sua festa de 17 anos, o aniversariante convidará 132 pessoas. Ele convidará 26 mulheres a mais que o número de homens. A empresa contratada para realizar a festa cobrará R$ 50 por convidado do sexo masculino e 45 convidado do sexo feminino. Quanto esse aniversariante terá que pagar em real à empresa contratada pela quantidade de homens convidados para a sua festa? Então, eu tenho um total aqui de convidados. Vão ser 132 pessoas, tá? A gente vai ter homens e vai ter mulheres, tá? Ele falou que vai convidar 26 mulheres a mais, então o número de mulheres é maior. Como o número de homens é menor, eu vou chamar o número de homens de X. Como ele vai convidar 26 mulheres a mais, eu vou chamar de X mais 26. E como fica a nossa sentença matemática? Então, a quantidade de homens, X, mais a quantidade de mulheres, X mais 26, isso é igual a 132. Então, olha só, a gente caiu numa equaçãozinha. X mais X, 2x. 2x mais 26 igual a 132. O 26 vai para lá subtraindo. Então, 2x igual a 106. O x vai dar 106 dividido por 2, que vai dar 53. Então, a quantidade de homens vão ser 53. E a quantidade de mulheres? 53, vamos fazer aqui, mais os 26.
Então, vai dar 9,79. Maravilha. Ele vai pagar R$ 50 por convidado do sexo masculino. Então, vamos lá. 53 vezes 50, tá? E das mulheres? 79 vezes 45. Vamos fazer essa continha aqui no cantinho, ó. 53 vezes 50. Vou deixar o zero para o final. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 5 dá 25. Mais 1, 26. Então, aqui deu 2.650. A pergunta é, quanto o aniversariante terá que pagar pela quantidade de homens? Tá? Então, eu só vou fazer essa conta, 2.650. Se ele quisesse das mulheres, eu teria que fazer isso. Então, olha só, alternativa B. Então, gente, pode aparecer sim, tá bom? Aqui eu tinha tampado o enunciado. Então, pode aparecer sim esse tipo de exercício. Então, a gente põe lá o total, a quantidade de homens, a quantidade de mulheres. Uma dica é você sempre escrever a menor quantidade como X, tá bom? E aí, o resto vocês escrevem de acordo com esse X inicial, beleza? Vamos fazer um segundo exercício aqui. Gente, vamos para mais uma aqui, mais um probleminha que caiu aí em vestibular, caiu no Enem, tá bom? Ele diz o seguinte: um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se, ao final, que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma dessas 55 pessoas? Tá, então vamos lá. A gente não sabe quanto é a despesa total. Vamos chamar essa despesa de D, tá bom? Como eu não sei quanto cada uma dessas 55 pessoas vai pagar, eu vou chamar de X. Então, eu vou falar que a despesa total é 55 vezes X, onde o X representa o quanto cada pessoa vai pagar. Beleza. Então, eu tenho aqui o total, que vai ser expresso por essa expressão. Ótimo. Beleza. Aí, ele fala também o seguinte: no acerto inicial, cada uma das 50 pessoas, ela ia pagar, deixa eu colocar aqui, ó, acerto inicial. Cada uma das 50 pessoas ia pagar X menos 7. Por que X menos 7? Ele fala assim, ó, quem ainda não havia contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais 7, tá bom? Então, se o X ele significa que é o resultado mais 7, o X menos 7 era o valor inicial, tá? Ele falou também que estavam faltando R$ 510. R$ 510. E aí, o que a gente vai fazer, tá? O quanto inicialmente cada uma das 50 pessoas contribuiria. Então, X menos 7, tá? Bom, gente, como que a gente vai fazer? Vamos fazer a situação inicial. Na situação inicial, a gente tinha 50 pessoas, tá? Eu não sei quanto cada uma pagaria. Então, X, tá? Isso aqui é quanto elas pagariam inicialmente. Só que faltaria
R$ 510. Então, o total que representa a quantia é o 50 vezes x mais 510. Isso representa o total que deveria ser pago. Só que no final entraram mais 5 pessoas. Então, ficaram 55 pessoas. E essas 55 pessoas vão contribuir com R$ 7. Então, o total delas vai ficar 55, o x inicial, mais 7. Esse é o total final, que representa a mesma coisa que o total inicial. Então, vamos fazer 55, que multiplica x mais 7, igual a 50x mais 510. Vamos fazer a distributiva aqui. 55x mais 385 igual a 50x mais 510. E aí, x de um lado, quem não tem x, do outro lado, tá bom? Então, vamos lá. 55x menos 50x igual a 510 menos 385. Então, vai ficar 5x, 510 menos 385 vai dar 125. Então, o x vai dar 125 dividido por 5, que vai dar 25. Mas cuidado, hein? Que esse é o pagamento inicial, tá? No final, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que somar 7. Então, 25 mais 7, isso dá o total de 32, alternativa D. Então, como eu havia falado para vocês, isso aparece sim no Enem, tá bom? Tá resolvida, então, essa aula, tá, de equação. Eu espero ter ajudado. Vai ficar uma listinha também no link aí. Espero que vocês façam. Vai ajudar bastante, tá bom? Então, agora a gente vai rumar para uma parte tendo as equações, para uma parte que realmente aparece bastante, porque a gente vai ver ainda razão e proporção, a gente vai ver regra de 3 simples, regra de 3 composta, funções, mas tudo isso precisa entender as equações do primeiro grau, beleza? Muito obrigado aí por ter assistido e até a próxima.